Domingo é dia de programa especial. A Universidade FM tem a melhor receita. Experimente chorinhos e chorões e sente à mesa com os maiores mestres da nossa música instrumental. No cardápio, os sabores sonoros, o improviso e a ginga dos grandes instrumentistas brasileiros. Domingo logo cedo às 9, Chorinhos e Chorões, o seu café instrumental de domingo. Produção e apresentação, Ricarte Almeida Santos. Chorinhos e Chorões. Apoio Cultural TVN São Luís. Tudo ao seu alcance. Olá, gente, são 9 horas e 3 minutos. Já está no ar Chorinhos e Chorões até às 10, o seu encontro de domingo com os grandes mestres da música instrumental brasileira. Os Chorinhos e Chorões têm produção, pesquisa e apresentação aqui de Ricarte Almeida Santos. Um ótimo domingo. Então, gente, hoje é domingo 25 de março de 2012, dia de Chorinhos e Chorões especial. É que no último dia 20 agora foi o aniversário de um dos maiores gênios da música instrumental brasileira. Se fosse vivo, faria, olha só, 149 anos. Bom, daí dá pra ver que eu falo de um dos fundadores da nossa música instrumental, né? Já que ela tem pouco mais de um século e meio. Um camarada que tem uma história tão importante quanto curiosa. E uma obra fundamental, indispensável para compreender como surgiu e como se desenvolveu a música instrumental brasileira, especialmente o choro. Estou falando de Ernesto Júlio de Nazaré, ou simplesmente Ernesto Nazaré. Bom, para conversar com a gente sobre Nazaré, eu recebo duas figuras queridíssimas, especialíssimas e competentes, cada um na sua área. O jornalista e blogueiro Zema Ribeiro, fã de Nazaré, fã do grande compositor, e o grande violonista João Pedro Borges, músico que em diversos momentos e oportunidades, ao lado de nomes como Turíbio Santos, Rafael Rabelo, dentre outros, executou e gravou composições e peças do grande Nazaré. Então, um camarada que conhece profundamente a obra desse grande compositor. Bom dia, Zema Ribeiro. Bom dia, mestre João Pedro Borges. Bom dia, Ricarte. Bom dia. Da Universidade. Sejam bem-vindos a este singelo programa. É sempre um prazer, né, Zema? Sempre um prazer, ainda mais numa oportunidade especial dessa de prestar essa homenagem ao grande Nazaré. Zema, que é fã do Nazaré, para ele é o compositor mais importante da história do choro. Eu concordo. Concordo também. Gênero, número e grau. Meus caros João Pedro e Zema, embora Ernesto Nazaré seja hoje considerado um refinado compositor, hoje as pessoas já compreendem isso, tendo uma obra também considerada popular, mas também muito próxima do erudito, um compositor central para a música brasileira, eu diria, ele experimentou na sua época muitos preconceitos. Era inclusive considerado pela elite da época um músico menor, né? Na verdade, quem foi esse músico Ernesto Nazaré para vocês? Bom, Ernesto Nazaré é uma espécie de divisor de águas da música brasileira, porque a música dele apresenta exatamente esse caminho intermediário entre a erudição e o que a gente convencionou chamar de música popular. No Brasil, esses traços são muito difíceis de serem demarcados por conta da excelência da música brasileira, da música dita popular, que carrega em si aspectos muito grandes de erudição, a riqueza de harmonia, enfim, toda essa riqueza cultural que a música carrega para nós. E admirado pelos músicos eruditos da época e cultuado também pelos músicos populares, a música de Nazaré se situa exatamente nesse plano, onde chega um momento que a gente não sabe definir se ela é popular ou é erudita. Talvez aí, Zema Ribeiro. Além dessa questão da gente não conseguir fazer essa divisão dentro da obra de Nazaré entre popular e erudito, como ele é um compositor ali ao lado de Chiquinha Gonzaga, da primeira geração de nossa música instrumental, um cara que é fundador mesmo dessa tradição que a gente vai conhecer depois, tinha outra dificuldade, que era justamente aquele momento de afirmação da música brasileira, sobretudo da música instrumental, ainda muito influenciada pela música europeia
ainda não tinha pego a carga de africanidade que a gente recebeu depois, então também tinha essa... É muito difícil, né, até analisar esse fenômeno justamente por conta de toda essa carga de informações, né, que a gente recebeu. Professor, Nazaré é um compositor com essa obra tão importante, com esse papel estruturador, digamos assim, fundador, um dos fundadores da música instrumental brasileira. Como explicar essa história tão sofrida que ele teve e ao mesmo tempo tão produtiva e grandiosa? Olha, o Zema falou na outra figura que se contrapõe à figura de Nazaré, como dois precursores, que é o caso da Chiquinha Gonzaga. Mas eles tiveram uma trajetória musical diversa, porque Chiquinha, que era uma mulher engajada politicamente, ela tinha... Todo mundo conhece a história que honra não só os precursores da música, como a figura feminina também no Brasil, de Chiquinha Gonzaga. Mas a obra dela tinha um cunho estritamente popular. E curiosamente ela tinha entre seus amigos músicos eruditos. E ela vinha inclusive de famílias mais rebuscadas, né? Exatamente. Ela filha de militares de alta patente. Exatamente. E no caso de Nazaré... E ela foi para o popular. Exatamente. No caso de Nazaré, ele sentiu a vida inteira a necessidade de se afirmar também como um compositor erudito. É muito significativo que ele escreveu um improviso dedicado a Heitor Villa-Lobos, escreveu um batuque gravado pelos grandes chorões, mas esse batuque foi dedicado a... Não é Lourenço Fernandes, um outro brasileiro, Henrique Oswald, que era um grande músico também da época e tudo, músico erudito, né? E a primeira peça mais rebuscada que ele escreveu, ele botou como Opus 1, depois de ter escrito cento e tantos choros, valsas. Agora, qual foi a maior importância dele? Porque ele cristalizou o primeiro ritmo que se pode chamar de brasileiro, formalmente, porque as valsas que ele escreveu ainda tinham um modelo europeu. Sim. Aliás, Villa-Lobos definia Nazaré como tendo feito uma tentativa de imitar as valsas de Chopin e que, graças a Deus, errou. E aí transformou-se numa coisa brasileira. Mas a brasilidade, a autenticidade sai nesse gênero que ele cristalizou, que se chamou tango brasileiro, que hoje é confundido com o choro. O tango brasileiro, formalmente, harmonicamente e dentro da linguagem, é a primeira música que a gente pode dizer que é a música feita no Brasil. É verdade. Zema Ribeiro, e você que é um crítico musical, um jornalista que escreve, como é que você vê a importância do repertório de Nazaré para a música brasileira? Primeiro que hoje é um compositor conhecido mundialmente, né? Eu tô vendo aqui, gente, vocês não conseguem ver daí de casa porque a gente tá no rádio, mas aqui na mesa tá um espalhar de discos de Nazaré. E eu tô olhando aqui para um que quando foi lançado, um The Best of Ernesto Nazaré, foi lançado primeiro nos Estados Unidos e esse disco lá era colocado nas prateleiras embora tenha um repertório voltado para música popular, lá era colocado nas prateleiras de música erudita. Eu tava vendo uma coisa, Nazaré talvez tenha sido o primeiro compositor brasileiro a ter um hit internacional, por força de... Eu tava aqui fazendo uma pesquisa antes de vir pra cá, por força de uma música dele, chamada Dengoso, que teve na trilha de um filme chamado A História de Vernon e Irene Castre, de 1939, com Fred Astaire e Ginger Rogers. Então foi provavelmente o primeiro hit internacional de um compositor brasileiro já na década de 30. Essa história da música brasileira tem cada curiosidade. Com toda certeza. E tem outras, né? Que, sem dúvida não. Scoop, o grande, em Scoop, o grande furo de Woody Allen de 2006, tá tocada uma outra obra de Nazaré. Dengoso de novo, na verdade. A Panhia de Cavaquinha que aparece em várias trilhas de desenhos animados da Disney e tal. Isso aí a gente já verificou. É verdade. Esse repertório é tão importante, tão qualificado, que um dos mais exigentes músicos brasileiros, um músico fundamental para a música brasileira, que é Jacó, adorava tocar a obra de Nazaré, né, mestre João Pedro? Exatamente. Olha, a obra de Nazaré no Brasil tem duas abordagens que eu chamo de matrizes fundadoras. Pelo lado popular, Jacó, que ao tocar pretende ser erudito, porque os arranjos, além de reconstituir o piano, acentuam
o que Nazaré tem de mais clássico, de mais sofisticado. E a outra abordagem é de um músico erudito que abriu caminho para todos os pianistas brasileiros e no mundo inteiro, chama-se Arthur Moreira Lima. Fantástico. E curiosamente, Arthur Moreira Lima, com todos os requisitos e competências de um músico de formação erudita, fez uma abordagem popular. Sobre a obra de Nazaré. Isso, quer dizer, é nesse caminho do meio que se encontra a proliferação do público de choro, porque na obra de Jacó, Nazaré trouxe uma certa autoridade e prestígio, o que levou Radamés Inhátala a escrever para Jacó a suíte Retratos, sim, que tem o segundo movimento, é dedicado a Nazaré, e reconhecendo em Jacó a competência para desempenhar o bandolim ao lado de uma orquestra. Exatamente, numa perspectiva de câmera. Exatamente. E já o caso do Arthur é exatamente o contrário. A obra de Nazaré popularizou o grande intérprete da música romântica, considerado mundialmente um dos maiores intérpretes de Chopin, enfim, com um desempenho assim, participou dos concursos mais importantes de piano no mundo, concurso de Varsóvia, concurso Tchaikovsky na Rússia, tudo mais, sempre com destaque extraordinário, e de repente abriu o caminho para este músico desconhecido para a grande maioria, chamado Ernesto Nazaré. Então no bloco seguinte, ou mais na frente, a gente ouve o Arthur Moreira Lima, e agora a gente ouve o Jacó. O que a gente poderia ouvir, Zema Ribeiro? Você que também é apreciador do Jacó. A gente vai começar com um programa lá em cima, né? Assim, uma coisa bem vibrante. Brejeiro e Florô. E essas duas faixas gravadas num disco que é um marco da história da música instrumental brasileira, que é o Vibrações do Jacó. Exatamente. Né? Que tem um quarto de Ernesto Nazaré, né? Três faixas são de... É verdade, vamos ouvir então. Confira. Chorinhos e chorões, universidade.
universidade. Entretenimento e diversão em alta definição. Internet mais rápida, estável e mais downloads para você. Qualidade para falar mais, diminuindo distâncias e facilitando a comunicação. Juntos, TV, internet e telefonia ao seu alcance em todo lugar. Informação, velocidade e portabilidade. TVN Digital Lite por apenas R$ 39,90. Acesse www.tvn.com.br ou ligue 3199-7270 e seja bem-vindo ao mundo TVN. Tudo agora. Agora 9 horas e 22 minutos, de volta na sequência dos Chorinhos e Chorões, instrumental do Brasil pra gente de qualidade. Excelente domingo para você que acompanha o programa aí pelo interior da ilha e também fora da ilha, e pelas cidades do litoral maranhense, cidades que conseguem alcançar o sinal da Rádio Universidade. Um abraço especial. Hoje aqui reverenciando um dos grandes gênios do choro, Ernesto Nazaré, um dos pais da música instrumental brasileira. Fique por dentro. Histórias, curiosidades, manias de antigos e novos chorões. Pois é, Ernesto Nazaré nasceu em 20 de março de 1863 no Morro do Nheco, no Rio de Janeiro. Olha só o nome do morro de origem humilde, estudou música clássica numa época quando o eurocentrismo era ainda muito forte, impositivo, né? Nazaré, embora desejasse viver de música clássica, nunca conseguiu. A música popular, além de tudo, foi seu ganha-pão. Sempre uma vida de muitas dificuldades ele enfrentou. Isso dentro aquele contexto também o incomodava, né? O fato de ter que tocar só música popular, né? Nas casas de partituras e tal, nas portas de cinema. Nazaré tocava em casas de partitura, né? Nas editoras, e também na sala de entrada do Cine Odeon, a mais sofisticada casa cinematográfica da época, né? Mas isso era considerada coisa menor pela elite de então. É tanto que a sociedade da época criou um jeito de distinguir as coisas. Nazaré, para os mais preconceituosos, era considerado um pianeiro e não um pianista. Você imagina, se o colonialismo ainda hoje deforma muitas cabeças, na transição do século XX do século XIX para o século XX era uma coisa violentíssima, né? Só para você ter uma ideia, apesar dos preconceitos que Nazaré sofria de alguns, havia outros que eu reconhecia como grande músico, né, que enxergavam já nas suas criações as marcas de um gênio. Assim, em um evento musical, Nazaré foi incluído pelo compositor Luciano Galete entre os compositores brasileiros que seriam tocados numa apresentação considerada erudita. Foi o suficiente para um grande escândalo. A elite carioca não aceitou a inclusão das obras de Nazaré no repertório daquele concerto. Só a presença da polícia permitiu que o concerto acontecesse. Pra vocês verem, né, João Pedro? É, isso mesmo. Como é que a intolerância... O preconceito é triste em qualquer época da vida, segue, né? Ensurdece, né, Zé? Agora, felizmente, ele foi aclamado em São Paulo. Ele tem um concerto célebre em São Paulo, que foi apresentado, foi precedido por uma palestra do grande Mário de Andrade, chamando a atenção para as composições dele e dando um puxão de orelha na maioria dos concertistas brasileiros que deviam incluir a obra de Nazaré nos seus recitais. E é curioso que o Mário de Andrade comenta: desta vez não foi preciso chamar a polícia. Mário de Andrade... Sim, Zima. O Mário foi um cara fundamental para essa descoberta, né? Para que se reconhecesse a importância de Nazaré. Eu descobri também que Nazaré conheceu ainda Machado de Assis, né? É verdade. No Rio de Janeiro. Os grandes nomes iam para o cinema não para assistir aos filmes mudos, mas para ficar na antessala. Existe esse espaço que ele ocupava de todo modo, porque quando a gente fala hoje música popular, era um contexto absolutamente diferente. Não tinham todas essas mídias, né? Mesmo o rádio ainda não trazia... Né? Não tinha essas evidências, gravações ainda incipientes, um período em que tudo estava se formando. Mas é justamente nesse espaço do Cinema Odeon que Ernesto Nazaré recebe a visita de um dos maiores pianistas da história da música, Arthur Rubinstein,
que quando viu a lista do que ele pediu uma visita, assim como aconteceu também com Vila Lobos, na relação de Rubinstein e Vila Lobos. Nazaré foi visitar Rubinstein depois dessa visita e levou uma lista de música para ser tocado. Uhum. E aí, quando Rubinstein consultou a lista e viu que constava umas valsas de Chopin, uma série de coisas, ele disse: não, esse tipo de coisa eu já toco, já conheço, eu quero aquelas que você toca lá no cinema. Aí diz que o velho maestro se deleitava lá com brejeiro, com odeon. Mas olha só, João Pedro, nesse contexto aí de grandes preconceitos, né, de afirmação da arte europeia, né, Mário de Andrade já começava a mexer todo o cenário no sentido de afirmar uma arte brasileira. Ele escrevia o seguinte, né, inclusive em relação ao Nazaré, para poder valorizar o Nazaré, ele dizia assim: todo artista brasileiro que no momento atual fizer arte brasileira é um ser eficiente com valor humano. O que fizer arte internacional ou estrangeira, se não for gênio, é um inútil, um nulo. E é uma reverendíssima besta. Ele estava fincando as bases daquele movimento. Claro que se produziu algumas coisas fortes. Que culminou com aquela famosa Semana de Arte Moderna, né, de 22. E sempre que o Mário de Andrade podia, ele colocava a obra de Nazaré em evidência, né? Porque ele reconhecia que Nazaré já trazia esse sotaque, essa afirmação identitária da música brasileira. Por isso, Ricardo, num país como o nosso, que precisa de fortes referências, as pessoas precisam dizer: ah, fulano gravou isso, então deve ser bom, é que se enche de importância a participação desse grande pianista brasileiro, que depois de uma premiação extraordinária, de uma carreira muito festejada fora do Brasil, se voltou para a obra de Nazaré. Porque antes dele, alguns pianistas tocavam assim, escolhiam 2, 3 Tá falando do Arthur, né? Arthur Moreira Lima, né? Mas depois dele, porque ele fez uma gravação de parte significativa da obra de Nazaré. Essa semana eu pude olhar no YouTube diversos vídeos onde o Arthur executa Nazaré assim, com uma entrega impressionante, né, Zeno? Exatamente. E méritos também para a gravadora do Marcos Pereira, que foi um trabalho idealista. Exatamente. Né, são 4 discos fundamentais visitando a obra de Nazaré, transitando nessa dúvida que a gente sempre tem quando ouve entre o erudito e o popular. Piano solo. Arthur Moreira Lima interpreta Ernesto Nazaré em 4 volumes. Essa semana, dia 20, por ocasião da celebração dos 149 anos de Nazaré, o Instituto Moreira Salles lançou um site e uma contagem regressiva, porque na verdade o grande evento, a grande efeméride é ano que vem, né, os 150 anos, então eles estão lá, faltam 360 dias hoje. www.ernestonazaré150anos.com.br, Nazaré com TH, né? Tem aí ainda a dúvida da grafia. Mas assim, lá tem a obra de Nazaré, fotos, partituras para download, a biografia de Nazaré é um site que vale a pena ser visitado, sobre curadoria do Alexandre Dias, pianista, e da Bia Paz Lemes, né? Então que vai ter uma programação, com certeza, daqui até o ano que vem, né? Tomara que alcance o Brasil todo, né? Que não fique uma coisa restrita lá ao Rio de Janeiro, é nossa torcida. Porque Nazaré é um músico que precisa ser mais e mais conhecido, né? João Pedro, o que é que a gente pode ouvir então com o Arthur sobre a obra de Nazaré? Olha, tem uma música que te marcou a infância lá, né? Exatamente. É engraçado, né? Hoje em dia, quando a gente vê um programa da qualidade da Rádio Universidade, né, que ainda é o espaço onde se ouve música histórica brasileira, por assim dizer, né, através do choro e tudo, me volta à memória que na minha infância, logo aqui, há uns poucos anos atrás, uns 2 dias atrás, a Rádio Ribamar incluía na sua programação a música de Ernesto Nazaré. Né? Eu tenho uma experiência que me marcou profundamente, porque eu ainda não era, quer dizer, já era músico, mas ainda não sabia disso. É que todo mundo se lembra, pessoal assim que já chegou aos 60, que antigamente passavam muitos vendedores, vendiam picolé, vendiam sorvete, e alguns deles carregavam uns carrinhos, tipo esses carrinhos de sorvete da Que Bom, eles avançavam com aquilo. E eu consegui fazer uma economia na semana para comprar um sorvete esse dia, um picolé,
E eu me lembro que eu saí assim da minha casa para a rua ouvindo uma valsa de Ernesto Nazaré. E o picolezeiro, como a gente chamava, disse assim, olha, você pode escolher, abra aí. E eu tirei a tampa daquele carrinho, enfiei de repente assim, só quem imagina a temperatura de São Luís, 1h da tarde, com aquele sol quente, aquela lua. De repente você põe o rosto assim dentro e sente todos aqueles aromas de baunilha, chocolate, coco, jussara, tudo misturado com aquela temperatura extraordinária, ao som da valsa de Nazaré chamada Coração que Sente. Uma coisa se associou a outra imediatamente. Uma coisa se associou. Todas as vezes que eu estou com muito calor, ou quero ter uma bela lembrança e tudo, eu ponho para tocar. Mas é verdade também que toda vez que tu ouve Coração que Sente, aquele cheiro do picolé vem... Exatamente, vem tudo. O cheiro e a sensação, né? Uma coisa que então vamos sentir marcou o cheirinho a minha infância. Vamos sentir o cheirinho do sorvete de João Pedro agora, né? Bom, eu recomendaria esse Coração que Sente e o Batuque, que foi dedicado a Vila Lobos, e que mostra também o lado erudito, né? de Nazaré. Tá bom, então vamos lá. Coração que Sente, Batuque. Uma delícia de música.
Chorões, Universidade. Entretenimento e diversão em alta definição. Internet mais rápida, estável e mais downloads para você. Qualidade para falar mais, diminuindo distâncias e facilitando a comunicação. Juntos, TV, internet e telefonia ao seu alcance em todo lugar. Informação, velocidade e portabilidade. TVN Digital Lite por apenas R$ 39,90. Acesse www.tvn.com.br ou ligue 3199-7270 e seja bem-vindo ao mundo TVN. Tudo agora. VSG Administração de Condomínios. Realizamos assistência administrativa ao síndico, subsíndico e membros do Conselho Consultivo, emissão de boletos bancários, acompanhamento de contratos de prestação de serviços assinados pelo condomínio, como elevadores, interfones, bombas e outros, pagamentos bancários de todos os compromissos financeiros do condomínio, apresentação mensal do checklist predial, serviços jurídicos e muitos outros. VSG, trabalhando por você. Fones 3227-3440 e 8802-1217. Você está ouvindo Chorinhos e Chorões. Logo mais na Universidade FM, 10 horas. Orgânica, 10h30, domingo 106. 2 da tarde, super tarde 106. Cuidar do Ser Humano é o livro da Paulinas Editora, que convida você que é profissional da saúde a ser mais solidário. A obra traz uma coletânea de assuntos importantes, como a necessidade de humanizar um ambiente hospitalar, preservar a dignidade dos pacientes e respeitar a vida. Leia Cuidar do Ser Humano, à venda na Paulinas Livraria, Rua de Santana, 499. Máximo Locação e Turismo apresenta Show de Humor com o Quarteto em Rir, vencedores do quadro Quem Chega Lá, do Domingão do Faustão, com a comédia Brasil, dias 7 e 8 de abril no Teatro Arthur Azevedo. Ingressos antecipados na Ótica Diniz do Monumental Shopping. Produção Gilberto Mineiro. Apoio Cultural Gran São Luís Hotel, Mídia Externa, Hacker Boy Project e Universidade FM. Atenção pré-universitários. Só no Evolução você acontece. Matrículas abertas. Unidade Renascença 3227-1351. Coama 3236-0782. Evolução. Chorinhos e Chorões, Universidade. ...106,9 FM Universidade, 25 anos, Chorinhos e Chorões, como diria o circunspectro Juca do Cavaco, Zema Ribeiro, o seu café instrumental de domingo. João Pedro, tu que é um grande conhecedor de Nazaré, ele, assim, gostava de futebol, tu sabe me dizer se ele era torcedor, tu que é torcedor do Fluminense? Olha, eu não sei qual é o time que ele torcia, mas eu tenho a impressão que ele deveria torcer pelo Fluminense. mas eu vou te dizer por quê e mandar um abraço pra Juca. Porque Nazaré ele pode ser fluminense perfeitamente, sim. Cabe, ou podia ser flamenguista, podia ser botafoguense. Não, ele não podia. Não. Mas sabe por quê? Porque Nazaré era filho do Vasco. É verdade, né? O pai dele se chamava Vasco, então... né? Então pode ser bem torcedor do Fluminense. Esquece a curiosidade, foi homenagem a Juca do Cavaco. Isso. Essa aí é dedicada pra ti, Juca. Hoje, prestando uma homenagem ao aniversário de Ernesto Nazaré, um dos maiores compositores da história do choro, na verdade, um dos fundadores da nossa música instrumental, que dia 20 agora completaria 149 anos de vida. Ano que vem se celebrará 150 anos. Toda uma programação está sendo pensada no Brasil inteiro. Nazaré, numa época de poucos recursos na medicina, morreu em 4 de fevereiro de 1934, olha só, muito cedo, com diversas consequências da sífilis. Foi encontrado morto nas proximidades da colônia Juliano Moreira, caído às margens de um riacho, com as mãos em posição de como estivesse tocando piano, né, João Pedro? É verdade, impressionante, né? Cabe lembrar uma analogia que a gente faz de Nazaré com outro grande músico norte-americano, considerado o rei do ragtime, Scott Joplin, que padeceu do mesmo mal, teve sífilis, afetou também as faculdades mentais, né?
E ambos foram fundamentais, foram matrizes fundadoras para as culturas dos seus respectivos países, né? É verdade. João Pedro, eu observo, acho que o Zema também já observou isso, que os violonistas eruditos clássicos, os eruditos, gostam muito de incluir o repertório de Nazaré nas suas execuções, concertos, né? É verdade. Qual a relação que tem assim com Bom, em primeiro lugar, porque Nazaré, a exemplo do que historicamente a gente tem, por exemplo, na Espanha, com Albéniz, Granados, e quando começaram a escrever uma obra pianística, trouxeram todos os sons da rua, incluindo aí os instrumentos populares e principalmente o violão. No caso de Nazaré, ele tinha amigos violonistas. Não é por acaso que ele tem uma composição chamada Tenebroso, que foi dedicada a um violonista do Ceará, radicado no Rio de Janeiro, chamado Sátiro Bilhar. Sátiro Bilhar, que era um dos precursores do violão, um dos precursores. E por outro lado, Heitor Villa-Lobos, que tem no cerne da sua composição a série monumental de choros, né? Que vai do número 1 ao 10º choro número 10, que é para orquestra, coro, com passando por todas as formações imagináveis. O primeiro choro, o choro número 1 de Heitor Villa-Lobos, é dedicado a Ernesto Nazaré e dedicado ao violão, porque foi escrito para violão. É verdade. João Pedro, você também já gravou junto com Turíbio, com Rafael, naquele disco? É verdade. Aquele lendário CD Valsas e Choros. Na década de 70, cabe também aí, Turíbio, o papel que o Arthur Moreira Lima desempenhou com relação ao piano, e focalizando a obra de Nazaré. Turíbio fez isso com o violão, focalizando a obra de João Pernambuco. E como era preciso dar sequência a essa ideia, no segundo disco, que veio depois dos Choros do Brasil, foi Valsas e Choros. E Turíbio me encomendou a transcrição para 2 violões de alguns choros de Nazaré. E saiu esse disco maravilhoso. E saiu esse disco. Participação, aí. Além de você, Turíbio, tinha Rafael Rabelo e Jonas do Cavaquinho. Quer dizer, não podíamos estar mais bem acompanhados. Pela madrugada. Jonas, o rei do cavaquinho centro. Exatamente. Então vamos ouvir 2. O que você sugere que a gente ouça desse disco? Nós temos o Escovado, que é uma transcrição feita para 2 violões, de um choro que fez muito sucesso na época de Nazaré. E depois o outro, que é uma homenagem também ao cavaquinho. O Apanhei de Cavaquinho, que a gente dedica ao nosso querido Juca. Juca do Cavaco. Merece todas as considerações. E a gente volta com a parte pop de Nazaré.
Entretenimento e diversão em alta definição. Internet mais rápida, estável e mais downloads para você. Qualidade para falar mais, diminuindo distâncias e facilitando a comunicação. Juntos, TV, internet e telefonia ao seu alcance em todo lugar. Informação, velocidade e portabilidade. TVN Digital Lite por apenas R$ 39,90. Acesse www.tvn.com.br ou ligue 3199-7270 e seja bem-vindo ao mundo TVN. Tudo agora. Chorinhos e chorões, Universidade. Agora 9 horas e 57 minutos, está em cima da hora. Chorinhos e chorões, os maiores mestres da música instrumental brasileira. Alô, chorão! A hora e a vez de quem gosta de choro. Olha aí as dicas da cultura. Lançamento do catálogo 13 através 13 no Papo Ético, dia 29 de março, a partir das 19h30, com recital de Antônio Ailton, Celso Borges, Couto Correia, Eduardo Júlio, Fernando Abreu, Georgiana Braga, Josualdo Rego e Lúcia Santos. Fica no Chico Discos, Rua de São João, esquina com Afogados, em cima do Banco Bom Sucesso, no alto do Banco Bom Sucesso, imperdível. Alô especial para Joãozinho Ribeiro e Rose Teixeira acompanhando o programa. Um grande abraço, gente. Mas tem novidade também na cena choro da ilha. Grupo Farinha d'Água, novidade do choro, olha só. João Neto na flauta, João Eudes, agora com W, no violão 7 cordas. João Eudes, com W, né? No violão 7 cordas, Lazico no pandeiro e Robertinho Chinês no cavaco e bandolim. A pedida é excelente, uma pegada forte essa rapaziada aqui, certamente. Vai ser no bar Barulhinho Bom, na rua do Sushi Bar, na Lagoa, sempre a partir das 19h30 de sexta-feira. Proposta de fazer uma grande roda de choro todas as sextas, imperdível. Eu vou conferir essa pedida por lá. Alô para a doutora Jacira Serra na escuta do programa, dona Terezinha, também acompanhando o programa lá na Ponta do Farol. Dona Concita no centro da cidade. Alô para Vandico também acompanhando a gente. Também ficou curioso com a história do picolé do sorvete. Alô para Sonic Mota em Bacabal pela internet acompanhando o programa. Wilson Barros no Planalto Anil. Wilson Barros, amigo do João Pedro. Ah, com certeza. Barbeiro, né? As barbearias antigamente tinham um significado muito grande. Verdade. Alô para o meu querido irmão aniversariante da semana, Ribério. Ribério, olha, um grande beijo. Parabéns, felicidade, vida longa e muita saúde e alegria. Um beijo do irmão aqui que te ama muito, viu? Daqui a pouco a gente come esse carneiro aí, pode ter certeza. Dona Concita na Beira-Mar, nosso abraço especial, sempre acompanhando a gente, todos os domingos. Minha colega Graça, também aniversariante da semana. Grande beijo, Graça, parabéns pelo aniversário, tudo de bom pra você. Pessoal do Facebook, acompanhando os Chorinhos e Chorões sempre, João Pedro. O Frank Santos, a Aline Gomes, grande beijo, Aline. Artemio Suvarim, Hugo Leonardo, Maiara Astrade, todo mundo ligado nos Chorinhos e Chorões via Facebook, um abraço especial. Pô, João Pedro, mas a turma da música pop também gosta, viu, mestre Zema? Sem dúvida. De cantar Nazaré. De vez por outra a gente pega. Aí eu vou pedir pro professor Zema fazer essa abordagem aí dos... Mas tu disse uma coisa ainda agora, depois que você limpa o caminho, né, fica mais fácil para... Ah, sim, os precursores, que eu chamo de matrizes fundadoras. Depois é só imprimir o material, né? Como diria mestre Antônio Vieira, Zé Ribeiro, depois do cachorro, da onça amarrada... Depois da onça amarrada, sabe, Vieira. Bom, gente, a gente poderia conversar aqui mais tempo, o nosso tempo já acabou. Vamos deixar as duas aí de hoje pra gente... O que é que isso sugere, Zé? Muita gente ouvir. Fernanda Takai fez um disco chamado Onde Brilham os Olhos Seus, dedicado ao repertório de Nara Leão. Na década de 60, Vinícius de Moraes escreveu uma letra para Odeon, que foi uma música que Nazaré fez pro cinema que ele tocava. Então, Fernanda Takai cantando Odeon e Elza Soares regravou Bambino com letra de José Miguel Snick. Essa monstra da música internacional para mim, né? E a gravação dela é espetacular, retumbante. Então vamos ouvir Fernanda Takai com Odeon, que é um clássico, talvez o maior clássico de Nazaré, e Bambino, que é uma singeleza de música muito marcante, que já recebeu um nome diferente, dado pelo Catulo na época, que ele distorcia, fazia as poesias e mudava o nome. Para ele era uma nova obra com a poesia. Exatamente. Né? Mas felizmente, né, aqui com a letra belíssima de José Miguel Snick, a gente vai ouvir com a Elza Soares. Confira, eu termino por aqui, grande beijo, no próximo domingo a gente volta com mais um Chorinhos e Chorões. Continue aí com Ernesto Nazaré. Ai, quem me dera o meu chorinho, tanto tempo abandonado, e a melancolia que eu sentia quando ouvia ele fazer tanto chorar. Ai, nem me lembro há tanto
do encanto de um passado que era lindo, era triste, era bom, igualzinho a um chorinho chamado Odeon. Terçando flauta e cavaquinho, meu chorinho se desata, tira da canção do violão esse bordão que me dá vida, que me mata. É só carinho, meu chorinho. Quando pega e chega assim, devagarzinho, meia luz, meia voz, meio tom, meu chorinho chamado Odeon. Ah, vem depressa, chorinho querido, vem mostrar a graça que o choro sentido tem. Quanto tempo passou, quanta coisa mudou, já ninguém chora mais por ninguém. A quem diria que um dia, chorinho meu, você viria com a graça que o amor lhe deu, pra dizer não faz mal, tanto faz, tanto fez, eu voltei pra chorar com vocês. Chora bastante o meu chorinho, teu chorinho de saudade, diz ao bandolim pra não tocar, tão lindo assim, porque parece até maldade. Ai, meu chorinho, eu só queria transformar em realidade a poesia. Ai, que lindo, ai, que triste, ai, que bom, de um chorinho chamado Odeon. Chorinho antigo, chorinho amigo, eu até hoje ainda percebo essa ilusão, essa saudade que vai comigo, e até parece aquela prece que sai só do coração. Se eu pudesse recordar e ser criança, se eu pudesse renovar minha esperança, se eu pudesse me lembrar como se dança esse chorinho que hoje em dia ninguém sabe mais. Chora bastante o meu chorinho, teu chorinho de saudade, diz ao bandolim pra não tocar, tão lindo assim, porque parece até maldade. Ai, meu chorinho, eu só queria transformar em realidade a poesia. Ai, que lindo, ai, que triste, ai, que bom, de um chorinho chamado Odeon. E se o ferro ferir, e se a dor perfuma, um pé de manacá que eu sei existir em algum lugar, e se eu te machucar sem querer atingir, e também magoar o seio mais lindo que há, e se a brisa sopra e se ventar a favor, e se o fogo pegar, quem vai se queimar de gozo e de dor? Se for pra chorar, e se for ou não for, ou contigo dançar e sempre te amar, amor. E se o mundo cair, e se o céu despencar, se rolar vendaval, temporal, carnaval, e se as águas correrem pro bem ou pro mal, quando o sol ressurgir, quando o dia raia, é menina e menina, bambina e bambina, pra quem tem que dar no final, no final. E se a noite pedir, e se a chama apagar, e se tudo dormir, o escuro cobrir, ninguém mais ficar, se for pra chorar, e uma rosa se abrir, pirilampo luzir, brilhar e sumir no ar, se tudo falir, o mar acaba, e se eu nunca pagar o quanto pedir pra você me dar, e se a sorte sorrir, o infinito deixar, vou seguindo seguir, e quero teus lábios beijar.
se a chama apagar, e se tudo dormir, o escuro cobrir, ninguém mais ficar. E se for pra chorar, e uma rosa se abrir, pirilampo lucir, brilhar e sumir no ar. Se tudo falir, o mar acabar, e se eu nunca pagar o quanto pedi pra você me dar, e se a sorte sorrir, o infinito deixa, vou seguindo, seguir, e quero teus lábios beijar. ZYC 626, 106,9 MHz. Rádio Universidade FM, Campus Universitário do Bacanga, Caixa Postal 322, São Luís, Maranhão. Site www.universidadefm.ufma.br.